Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. É interessante aqui notar que os discípulos, depois que Jesus ressuscitou e voltou aos céus, alguns dos discípulos de Cristo deixaram de cumprir a missão e o chamado dele e voltaram a pescar. Eles saíram do propósito de Deus porque eles sentiram a ausência de Jesus no corpo físico. Lembre-se que eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Só que Jesus disse: eu não te deixarei nem te abandonarei, estarei convosco todos os dias. Então, eles foram pescar e deixaram de pescar almas, deixaram de pescar homens e deixaram o plano e o propósito de Deus de lado. Não porque eles queriam, mas por falta de entendimento. E talvez ao seu caso, talvez você está achando que Deus está ausente de você. Talvez você diz: eu não estou sentindo Deus. Então, mas não é pelo sentir, é pela fé. Você precisa continuar no propósito de Deus e no querer de Deus. É interessante aqui que Jesus estava jantando com os discípulos. E é interessante que em nenhum momento Jesus lançou em rosto o que Pedro fez. E em nenhum momento ele falou: Pedro, você me negou. Tá vendo? Eu não te disse, Pedro. Não, Jesus estava jantando com eles, estava comendo com eles, mantendo comunhão com eles. E em nenhum momento ele lançou na cara dele o seu erro, a sua falha. Pelo contrário, ele mostrou o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Diferente nos dias de hoje. Hoje nós vemos que se uma pessoa falhar, a pessoa de vez estender as mãos e procurar levantar, colocar a ovelha no ombro, não. Ele maltrata, ele aponta o dedo, ele julga. Sendo que a pessoa está precisando de restauração. Pedro precisava de restauração e não de condenação e de julgamento. Porque todos pecaram, diz a Bíblia. Mas graças a Deus que Jesus é o nosso justificador. É Ele que nos justifica. Eu quero que você entenda que não é porque você falhou em algum momento, que você errou em algum momento, que Deus vai deixar você de lado, que Deus vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão da sua vida. Deus não quer te deixar. Ele quer te usar para aquele propósito para que Ele te chamou. Então, acredite nisso. Acredite no chamado de Deus e no propósito de Deus. Uma coisa que Pedro voltou a fazer foi pescar. E eles pescaram. E Jesus faz uma pergunta. Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? Ali o Senhor Jesus estava se referindo aos peixes e não aos discípulos. É claro que você poderia também ter essa interpretação, porque eu não tenho dúvida que tem gente que ama mais a Jesus do que outras. E isso é bíblico. Tem uma passagem na Bíblia de uma pecadora, quando soube que Jesus estava na casa de um sacerdote, de um fariseu, ela foi lá, se prostrou diante dele, por detrás dele, chorou, pegou os seus cabelos e começou a enxugar. E o fariseu disse: se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus conhecia o coração dele e falou: Simão, deixa eu te falar alguma coisa. Eu vou resumir aqui para você entender. Tinha um homem que devia 500 dinheiro, outro 50 dinheiro. E a dívida de ambos foram perdoados. Quem será que vai amar mais? Aí o fariseu disse: creio que aquele que muito foi perdoado. Então, aquele que muito é perdoado, esse muito me ama. Então tem gente que ama mais a Jesus do que os outros. Mas aqui Jesus está falando a respeito da pescaria, da profissão, do querer de Pedro. Entenda, você é uma pessoa escolhida de Deus para cumprir a missão de Deus e cumprir o propósito de Deus. Você não pode fazer outra coisa. Não adianta você querer fazer outra coisa. Você não vai se realizar, você não vai se satisfazer, você não vai ser uma pessoa feliz. Se você não cumprir o que Jesus mandou você fazer. E Jesus
Naquele momento ele provoca Pedro. Pedro, tu me ama mais do que esses peixes? Mais do que essa pescaria? Mais do que essa profissão? Tu me amas mais do que isso? Para outros, Jesus ia perguntar, você me ama mais do que sua família? Você me ama mais do que sua casa? Você me ama mais do que o seu carro? Você me ama mais do que os seus bens? Porque muitas pessoas tiraram os olhos de Cristo e hoje estão focando naquilo que não traz vida, que não traz pão, que é supérfluo. Mas Jesus não. Jesus é aquele que tem a vida eterna. Só Ele tem a palavra da vida eterna. E quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E ele sabe mesmo. Jesus falou, então apacenta os meus cordeiros. Eu te dei uma missão, Pedro. É para você apacentar os cordeiros. Em nenhum momento Jesus abriu mão dele. Em nenhum momento Jesus o descartou, como muitos fazem. Não, errou, pecou, falhou, já não presta mais. Não. Jesus Cristo, ele sabe que todos nós somos falhos. Que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Por isso que com ele está o perdão. É bem verdade que nós não andamos na prática do pecado. Nós que aceitamos a Cristo, mas falhamos. Mas se a pessoa errou e falhou, ela precisa de restauração. E não de dedo na cara. Tem gente que está apontando o dedo e dizendo, tá vendo? Se for a pessoa do mundo, a gente até entende, mas um crente, um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, então está faltando conhecer o amor de Cristo, o amor de Deus. Pedro precisava ser restaurado e não condenado. Continuando, diz aqui, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus tornou a dizer segunda vez. E por que Jesus fez isso? Será que ele não sabia que Pedro amava? Sabia. Mas Jesus estava provocando Pedro, despertando Pedro para o propósito. É que nem quando Deus enviou o anjo para tocar em Elias. Porque depois de uma grande vitória, derrotou os profetas de Baal, ele foge por causa de uma ameaça de Jezabel, vê uma árvore, se deita ali, debaixo daquela árvore, pede a morte. Senhor, basta, eu não sou melhor que os meus pais. Só que Deus tinha um propósito para ele, um projeto para ele. E ele enviou um anjo e disse, come. Ele se levantou e comeu e tornou a dormir. O anjo foi lá e tocou ele de novo. Então Deus faz isso. Tem pessoas que precisam ser tocadas novamente. Tem pessoas que precisam ser despertadas novamente. Então, precisa de confirmação. E até ela mesmo vai ver, não, peraí, Deus está usando um, está usando outro, é a mesma palavra, não, Deus tem um propósito. Aí diz a palavra, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez que Jesus perguntou para ele, ele se entristeceu. Mas aquela tristeza não era uma tristeza do mundo. Não. Aquela tristeza era uma tristeza segundo Deus. Eu vou te mostrar algo aqui pela palavra, eu vou voltar aqui. Olha o que diz segunda carta aos Coríntios 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Olha que coisa linda. Versículo 10, diz assim, 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza que Pedro sentiu foi a tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento. O coração dele doeu pelo que ele fez. Em nenhum momento Jesus jogou na cara dele, apontou o dedo na cara dele, dizendo, você me negou, Pedro. Você me negou, eu te falei, você foi mal comigo. Não, em nenhum momento Jesus fez isso. Jesus o restaurou dizendo, tu me amas, Pedro? Tu me amas? E Pedro, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E na terceira vez ele se entristeceu. Porque também ele se lembra que negou Jesus 3 vezes. Mas aquela tristeza era uma tristeza segundo Deus que opera o arrependimento. O coração de Pedro doeu. E ali ele começou a chorar. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente em uma certa passagem. Deus seja louvado. A tristeza do mundo opera a morte,
mas a tristeza de Deus não. Todo mundo sente essa tristeza quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela tem Jesus, ela é tocada. Deus seja louvado por isso. Tem muita gente que precisa ser restaurada, ser levantada. Nós estamos vivendo um momento muito complicado e difícil. Tem muitas pessoas frustradas, tristes, machucadas, feridas, pessoas desgostosas. E essas pessoas, e muitas, não tenho dúvida, amam o Senhor Jesus como Pedro amava. Pedro amava Jesus. Isso não quer dizer que ele não falhou, ele falhou. É verdade, ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele amava Jesus. Foi uma fraqueza dele. Mas ele foi restaurado por Cristo. O Espírito Santo operou esse arrependimento no coração dele, que gera salvação, que gera vida eterna. Oh, louvado seja Deus. Voltando para lá, em João 21, João capítulo 21. O versículo agora é 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirás, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Isso aqui é interessante e muito forte. Jesus falou para ele assim, ó, na verdade te digo, que quando você era moço, você fazia o que você queria. Quando você era menino, você fazia o que você queria. Mas quando você for velho, quando você amadurecer, quando você crescer, você vai entender o propósito. E você vai ser cingido. Aqui ele está falando da morte, do jeito que ele iria morrer. Ele iria para um lugar que ele não queria. Como Jesus também não queria passar por aquela situação no jardim do Getsemane. Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, o que tu queres. Porque ninguém quer o sofrimento, mas é necessário o processo. Mas o resultado final, quando se obedece, louvado seja Deus, a pessoa vai conquistar aquilo que Deus prometeu e vai realizar o plano e o projeto de Deus. E aqui diz a palavra de Deus, que ele morreria. Os historiadores, inclusive, dizem isso, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Aqui diz que ele seria crucificado que nem Cristo. Mas ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi. Olha que coisa. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Pedro, quando você amadurecer, quando você crescer, você não vai me negar mais. Jesus não diz com essas palavras, mas é para você entender. Você vai dar sua vida por mim, Pedro. Você vai se importar com a minha causa. Quando você for maduro, você vai se importar com a obra, com a missão que eu te dei. Você vai cumprir o propósito de ser pescador de almas. Você vai ser o coluna da igreja. Pedro, essa missão é sua. E você vai morrer por essa causa. Você vai renunciar tudo por causa dessa causa. E foi o que aconteceu. Quem é menino ainda não entende o processo. Mas quando a pessoa amadurece, ela sabe. Deus me chamou para isso. E eu vou cumprir esse propósito. Ontem eu estava ministrando, quando Jesus disse o que iria acontecer com ele. Ele disse, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro não entendeu. Pedro amava Jesus. Mas Pedro disse, não, de modo nenhum isso vai te acontecer. Não, de modo nenhum. Está fora de si. Tenha misericórdia de ti, tenha compaixão. Ele amava Jesus, mas não entendia o processo. Não entendia o propósito. Então toma cuidado às vezes com certos conselhos, porque virão pessoas que te amam e às vezes não vão entender e vão dizer, você está louco, você tem família, você está louco, você vai largar tudo para cumprir essa missão. Mas vão falar, vão criticar. Irmãos, a pessoa tem maturidade, ela sabe quando Deus chama, ela sabe quando a porta é aberta pelo Senhor, ela sabe que tem que entrar por esta porta, em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Então, quem passa por essa porta obedece, como disse Jesus, entrará e sairá e achará pastagem, em nome de Jesus. Então esteja na obediência, esteja no processo, esteja no propósito de Deus. Continuando diz, estou finalizando. E Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava.
e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Isso aqui é muito forte. Quando o Pedro começou a seguir Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus. E esse discípulo, falando de João, o apóstolo, a quem Jesus amava, que na ceia colocou a sua cabeça no peito de Jesus. E é interessante aqui notar que quando ele fala: e esse aí, o que será dele? O que vai acontecer com ele? O Senhor falou: o que te importa? Vem e me segue. Presta atenção. Faça o que Deus mandou você fazer. O irmão, o cicrano, a igreja, outro ministério, que Deus abençoe, que Deus dirija. Há diversidade de ministérios. O que será daquela pessoa? Deus sabe o que será dela. Que Deus a use, que Deus a abençoe, que seja um instrumento de bênçãos. E João foi um instrumento de bênçãos. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 cartas e recebeu a revelação do Apocalipse. A revelação da Nova Jerusalém. Então, Jesus ainda diz: e se eu voltar? Deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Deus me ensinou isso aqui logo cedo. Versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, quem te importa a ti? Segue-me tu. Jesus falou: se eu quero que ele fique até que eu venha. E é interessante aqui uma revelação. Ele viu a volta de Jesus. Como assim? Pela revelação do livro de Apocalipse. Nós sabemos como Jesus vai voltar, porque Pedro, João, o apóstolo, ele viu Jesus voltando numa visão. Irmão, cada um tem um chamado, cada um tem uma visão de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, Pedro foi chamado para ministrar para a circuncisão e eu para a incircuncisão. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu projeto, o seu plano. Não importa o que o outro esteja fazendo, a gente não tem que imitar ninguém não, pessoal. A gente tem que seguir a Cristo e seguir o plano dele. Se a pessoa quer fazer daquele jeito e Deus está dirigindo, amém. A gente tem que fazer o que Deus quer, a gente tem que segui-lo. Ouvir a sua voz, em nome de Jesus, e fazer o querer dele e cumprir o propósito dele, em o nome de Jesus. Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero dizer para você, talvez você errou, talvez você falhou, de repente até negou Cristo. Mas eu quero dizer para você que Ele quer te restaurar e não apontar o dedo na sua cara. Ele quer perdoar você. Ele quer levantar você. Ele quer que você apacente as ovelhas e os cordeiros dele. Ele quer que você continue na missão, no ministério, na obra. Faça o que Ele mandou você fazer. Eu não sei qual é o seu ministério, eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é o plano de Deus para a sua vida. Mas se você for sensível à voz dele e obedecer, você vai ter sucesso para a honra dele. Porque a unção dele vai estar sobre você, te capacitando. Deus vai mostrar grandes coisas para a sua vida. Mas e o fulano e o cicrano? Então, ministério é para quem se identifica. Por isso que há diversidade de ministérios. Deus vai usar de uma outra forma, de uma outra maneira, mas o importante é servir e ouvir a voz de Deus. Foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero que você feche os teus olhos, que eu quero orar agora em nome de Jesus pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer por esta palavra, por esse entendimento. Obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão, Jesus. Jesus, em nenhum momento o Senhor lançou em rosto o que Pedro fez, mas o Senhor procurou despertar Pedro o seu chamado, até que ele se entristeceu, mas aquela tristeza não era do mundo, era uma tristeza segundo Deus, para o arrependimento, para a salvação. Oh, glória a Deus! Oh, Pai, isso era tão bom. Pai querido, tem gente que foi julgada, condenada, por uma falha, por um erro, por uma decisão que tomou, sendo que o Senhor tem um propósito, uma missão para cada um. Pai querido, que o Senhor abençoe essa vida, que o Senhor abra o entendimento dela e cumpra o teu querer, o teu propósito, em o nome de Jesus.
e faça com que todo embaraço, que toda muralha, que todo impedimento de Satanás caia por terra, que toda manipulação humana caia por terra, em o nome de Jesus, e abençoe o chamado de cada um, abençoe o ministério de cada um, porque cada um tem um chamado e uma missão para concluir, e o resultado é vida eterna, o resultado é salvação, e o teu nome estará sendo glorificado. Abençoe a casa, a família, oh meu Deus querido, abençoe a chamada, em nome de Jesus, para a tua glória, amém e amém. Oh glória, louvado seja Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.